Olá, pessoal! Hoje nós vamos discutir um pouquinho o conceito de adaptação curricular, porque afinal de contas, nem sempre a tecnologia é acessível no locus escolar. E aí, como é que nós, professores, podemos resolver esse, entre aspas, problema? Bom, como principal mecanismo para a elaboração do vídeo tutorial material em PDF que será disponibilizado na sequência, nós utilizamos o projeto Escola Viva do MEC, vinculado à Secretaria da Educação Especial. Material este que foi produzido em 2000. Nós pensamos na questão que envolve a adaptação curricular, muitas vezes nós ficamos preocupados porque, afinal de contas, a universidade nem sempre nos concede a formação que nós gostaríamos de ter, principalmente porque somos formados especialistas e lidamos com seres heterogêneos, ou seja, quando vamos para a prática em sala de aula, é que realmente nos damos conta de que cada um aprende de uma maneira. Legal pra caramba, é isso mesmo. E quando se trata da questão da deficiência no locus escolar, muitas vezes algumas fragilidades formativas fazem com que nós tenhamos, digamos assim, um pouco de dificuldade de colocar o trabalho em prática. Então, via de regra, nós escutamos: eu não fui preparado, não tenho condições. E aí, como é que nós fazemos? Bom, nós temos adaptações curriculares de variadas formas, tá? Hoje nós vamos discutir as adaptações generalistas, né? Além das adaptações que elas não são necessariamente pautadas pelo uso de tecnologias. São práticas que podem ser adotadas, claro que observando o perfil do aluno, suas condições de aprendizagem e aquilo que vai realmente ao encontro de sua formação, para que tracemos as linhas mestras que nortearão o nosso trabalho. Com adaptações generalistas, né, que fazem parte, que configuram um direito subjetivo, haja vista fazerem parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é importante que nós criemos condições físicas, materiais e ambientais em sala de aula, né? Principalmente quando se trata da questão da comunicação. É necessário que nós estimulemos o vínculo, né, do educando especial com o grupo, né, estimulando assim a sua interação. Também faz parte de uma adaptação generalista a reivindicação pela melhoria, né, e a aquisição de equipamentos materiais específicos que deem conta do trabalho com um público diversificado, principalmente quando o educando em questão tiver uma necessidade educacional especial. Também podemos adaptar materiais para uso comum em sala de aula. Também é necessário que proporcionemos a participação do aluno em todas as atividades, contribuindo assim para a eliminação dos possíveis sentimentos de baixa autoestima ou possíveis inferioridades, porque afinal de contas, se as pessoas não deficientes já tendem a ter algumas fragilidades socioemocionais, imaginem aqueles que, por um motivo ou outro, se sentem discriminados, principalmente por conta da estigmatização social. Só fazendo assim um apanhado bem rápido, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê a acessibilidade. A acessibilidade concede o acesso à informação, à comunicação, à proposição de tecnologias assistivas e à participação na vida pública, política, ciência e tecnologia. Bom, não é pouca coisa, correto? E, afinal de contas, né, nós temos a legislação 13.146 de 2015, que garante os direitos subjetivos da pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência, seja ela congênita ou adquirida. Bom,
Algumas adaptações são chamadas de adaptações não significativas. As adaptações não significativas são aquelas que não precisam necessariamente de medidas universais, mas que concedam o suporte ao nosso educando especial, né? Para que a sua aprendizagem não seja comprometida. Bom, nós temos alguns tipos de deficiência, eu não vou me aprofundar nelas, porque afinal de contas o foco é trazer o material para que seja utilizado, mas basicamente a deficiência visual é aquela que se pauta pela baixa visão ou pela perda total da visão, em diferentes níveis. O mapinha vai ficar disponível em PDF para vocês, ok? Bom, e aí? Como lidar com um deficiente visual em sala de aula? Sou professora, tenho poucos recursos tecnológicos em minha unidade. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que favorecer a escuta desse aluno cego, né? Posicionando de forma que ele se sinta independente e seguro e que ele possa me ouvir. Então, por exemplo, posicionar o aluno muito distante por conta da acústica, né? Que normalmente as salas bombam, né? Faz com que esse aluno perca um pouquinho da atenção do professor. Então, trazê-lo fisicamente para mais perto do docente, além de oferecer suporte para locomoção, então, ou seja, colocar a sala numa disposição que favoreça essa autonomia. Também é importante que o material seja detalhado, o material que será utilizado com a turma seja detalhado para o aluno com deficiência visual. Também é necessário que nós pensemos na questão do som, então falar de modo que se faça ouvir, né? Inclusive, também é necessário que o tempo e o espaço seja adequado ao educando com baixa visão ou cegueira, total e ou parcial. Sendo assim, né, é possível que proponhamos atividades adaptadas. Tem algumas ferramentas basiquinhas no celular, como por exemplo, leitura de tela, né, ferramentas de leitura de tela. O próprio celular, qualquer smartphone hoje em dia, faz uso de tecnologias assistivas, né? Ou seja, é possível configurar para que seja feita a leitura da tela ou a gravação de voz para conversão em texto, por exemplo, caso se faça necessário. Quando se trata também do aluno com baixa visão, é legal usar caracteres ampliados, porque isso estimula a sua autonomia. E quando nós tivermos em sala de aula um aluno que faça parte do TEA, transtorno do espectro autista, lembrando, né, que atualmente houve uma unificação terminológica e os chamados transtornos globais do desenvolvimento foram trazidos para a nomenclatura TEA. E aí, como é que eu lido com o aluno em questão? Como fazer uma adaptação curricular, sendo que muitas vezes o problema é interpessoal. E aí? A saber, bom, primeiro, estabelecer limites à consciência coletiva, identificar a forma mais eficaz e adequada de comunicação para estimular a compreensão, prazer e autonomia. Parando só um pouquinho, cada aluno TEA-TGD, eu unifiquei as duas nomenclaturas apenas para facilitar na hora de compreender que houve uma aproximação conceitual, ok? Bom, muitos tendem a, digamos assim, ter dificuldade de comunicação, interação e sociabilidade, né? Entretanto, é necessário estabelecer a comunicação com o educando, de forma que ele possa realizar suas tarefas com autonomia. Bom, sempre que possível, faz-se necessário empreender um ensino individualizado, principalmente a partir da contextualização de atividades, proporcionando um ambiente escolar estável e significativo, né? Como normalmente o indivíduo TEA-TGD se pauta por rotinas, né?
É necessário, por exemplo, estabelecer essa rotina, né? Inclusive posicionando a lousa sempre do mesmo jeito, né? Algumas coisas que façam parte, por exemplo, do contrato pedagógico da sala de aula, né? E que podem e devem ser utilizadas para tal fim, fazem com que essa proposição de rotinas estimule a aprendizagem do educando TGD, TEA. Bom, também é necessário fazer com que esse aluno aprenda a ouvir. Tudo bem, muitas vezes vai parecer que o aluno em questão ele se mostra apático, porém, na verdade, não se trata de apatia, né? Quando, por exemplo, alguma coisa sair de controle, é necessário, né, estimular a reflexão sobre o comportamento, sobre as atitudes, né? Principalmente proporcionando condições para que esse aluno expresse seus sentimentos e emoções. Além disso, né, com o tempo, fazer com que o aluno busque o conhecimento de si, tenha consciência de si, consciência do mundo que o cerca, favorece bastante a sua interação com o grupo. Quando se trata de aluno com deficiência intelectual, lembrando, esse compilado, né, de sugestões partiu da cartilha do MEC, ok? Faz parte de um conjunto de sugestões voltadas às adaptações não significativas, ou seja, aquelas que não carecem de recursos, né, muito potentes tecnológicos, são pequenos gestos, pequenas ações que podem favorecer o nosso trabalho. Bom, quando se trata do aluno com deficiência intelectual, algumas coisas são bem interessantes, como, por exemplo, estimular o limite intelectual dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem, muitas vezes ele não vai corresponder 100% ao que se espera de uma atividade, mas é importante ter em mente que dentro dos seus limites e dentro de sua potencialidade, ele vai desenvolver com o tempo o enfrentamento dos aspectos cognitivos ou dos possíveis conflitos cognitivos. Para isso, é necessário ter em mente que cada um aprende de uma maneira. Então, desafiar um pouquinho o intelecto, fazer com que, por exemplo, ele fique atento à aula, é fundamental para que nós possamos estimular o processo de ensino-aprendizagem. Um mecanismo que acaba surtindo um efeito bem positivo é posicionar o aluno próximo ao professor. Por quê? Porque além de prestar um pouquinho mais de atenção, ele vai fazer com que nós também o tenhamos como alvo de nossa atenção. Também é legal, né, estimular a comunicação interpessoal. Não importa o que se fale, mas sempre trazendo para o grupo de maneira a pensar os aspectos positivos de forma a encorajar as relações sociais de forma, né, mais afetuosa, né? Ou seja, o estabelecimento de laços e vínculos. Também é legal, né, que nós estimulamos o autocuidado, a atenção e a autonomia, além de proporcionar um ambiente acolhedor, porque afinal de contas, se o ambiente não for acolhedor, ninguém consegue de fato ficar nele, seja um educando especial ou não. E quando se trata de surdez, olha o mapinha aqui, nós temos vários tipos de surdez, né? Nós temos a surdez parcial, nós temos a surdez total, tem um mapinha aqui, bem explicadinho para todo mundo, né? Bem, quando se trata de deficiência auditiva, é importante que em sala de aula, como muitos alunos que não são ouvintes fazem leitura labial, é importante que o aluno seja posicionado em sala de aula de forma a observar o rosto do professor, principalmente a questão do lábio. Alguns recursos materiais são utilizados, como por exemplo, prótese auditiva, software educativo, treinador de fala. Tudo bem, isso não é algo que nós possamos em sala de aula trazer. Olha, meu amor, trouxe uma prótese auditiva para você. Mas nós podemos fazer uso, por exemplo, de
softwares que traduzam, entre aspas, a fala do professor para Libras, por exemplo, estimulando cada vez mais a autonomia, porque afinal de contas, nem todas as redes contam com o tradutor/intérprete de Libras para o educando. Também é necessário e é legal pra caramba, né, fazer com que o aluno deficiente auditivo tenha contato com a heterogeneidade de linguagens. Então, olha só, utilizar, né, aspectos visuais para a questão da interpretação, né, que se pauta pela multissemiose, acaba sendo bem importante para o desenvolvimento e para a participação do aluno deficiente/surdo. O que é legal também de ser feito? Fornecer cópia prévia, né, do material que vai ser utilizado, inclusive com os termos técnicos. Além disso, né, o tempo, né, a organização do tempo e do espaço é fundamental, inclusive favorecendo um tempinho mais ampliado para que o aluno desenvolva as atividades. Outra coisa, tem gente que fala assim, o aluno é deficiente auditivo, deixa eu falar mais alto. Falar um pouquinho mais alto é diferente de gritar, não há necessidade nenhuma de gritar. Falar de maneira pausada, de maneira que o educando consiga fazer a leitura labial, acaba sendo muito mais eficaz do que dar aquele grito típico de ópera, né? Bom, aqui tem outra sugestão do MEC, que é não ficar em frente à janela ou contra a luz. Por quê? Porque pode atrapalhar a leitura orofacial. Simples assim. Então, até a questão da luminosidade é muito importante. Da mesma forma que nós precisamos, assim, cuidar do nosso gestual, né? Não colocar a mão na frente da boca, utilizar o estímulo visual para toda a turma, né? De forma a expor primeiro e explicar depois. Bom, também é possível fazer o registro no quadro ou no caderno do aluno surdo, datas importantes ou informações importantes. Isso é mais quando se trata dos pequenininhos, mas isso não significa que os maiorzinhos também não precisem desse suporte. Bom, o aluno surdo, ele precisa ficar sempre na frente durante a avaliação, sempre posicionado na frente. Por quê? Porque numa das carteiras da frente? Por conta da leitura orofacial, né? E também para poder facilitar no esclarecimento de dúvidas e ou possíveis informações que se façam necessárias. E quando se trata do aluno com deficiência física? Bom, é necessário que nós tenhamos um ambiente seguro. Então, por exemplo, pensar no layout, nos equipamentos, em rampas e cobrar isso, né? É fundamental para que os nossos deficientes físicos, e aqui eu estou englobando também pessoas que tenham paralisia cerebral com mobilidade reduzida, né? Então é necessário que nós pensemos na disposição da sala para que o deficiente físico tenha um deslocamento seguro, além de solicitarmos equipamentos e recursos que sejam intrínsecos à realização das atividades em sala de aula, que seja uma mesa com a altura adequada, a largura adequada, por exemplo, para poder posicionar uma cadeira, tá? Quando se tratar de cadeirante, por exemplo, ou corrimão, quando se tratar de uma deficiência que comprometa apenas alguns membros, mas que dificulte a mobilidade. Também, quando se tratar, por exemplo, de alunos com deficiência física, mas que tenham problemas de comunicação, no caso da paralisia cerebral, isso acaba sendo mais recorrente, e quando nós não tivermos o transcritor, ledor ou acompanhante, é necessário que nós utilizemos alguns mecanismos que favoreçam a interação e a autonomia desse aluno. Aí, né, já vem aquela questão da tecnologia assistiva, que acaba favorecendo bastante o nosso trabalho em sala de aula. Bom, quando nós temos também aquele serzinho que muitas vezes é negligenciado pelo poder público, porque ele não é visto como público-alvo da inclusão, que é o aluno com altas habilidades e superdotação. Bom,
O aluno com altas habilidades de superdotação, ele não vai se contentar com uma aprendizagem pura e simples e que não estimule o seu intelecto. Por quê? Porque ele acaba sendo muito mais rápido e geralmente é aquele que vai terminar rápido e aí ele vai se sentir entediado, porque o seu cérebro não é desafiado a contento e aí ele vai fazer aquela baguncinha básica, né? Bom, quando a pessoa precisa de mais, é necessário que nós façamos o quê? Proponhamos mais, então estimular atividades extra-classe, fazendo com que esse aluno, que tem altas habilidades ou até mesmo superdotação, porque são terminologias diferentes, que ele possa seguir o seu ritmo, inclusive a partir da resolução complexa, né? Pressupondo o pensamento criativo e a análise crítica. Também é legal estimular discussões amplas e profundas, estimular a interação e o desenvolvimento da comunicação interpessoal, né? Estimular a cooperação nas atividades, principalmente porque o aluno com altas habilidades e superdotação, das duas uma. Ou ele vai ser o cabeça do grupo, que vai fazer tudo, e os outros só vão colocar o nomezinho, ou então ele vai preferir fazer sozinho. Por quê? Porque ele não tem paciência para os amiguinhos. Claro que não é uma regra, mas acaba sendo muito mais comum. Bom, o aluno com altas habilidades ou superdotação, ele pode ser aquele impaciente. Por quê? Porque aquela aprendizagem não desafia seu cérebro. Então, trazer algo para a sala de aula que tenha vínculo com o currículo e que estimule, né, a sua, né, potencialidade pode ser essencial para o desenvolvimento do aluno AHSD. Para saber mais, coloquei aqui alguns referenciais bibliográficos que podem e devem ser utilizados em nossa prática em sala de aula. E na próxima semana vou trazer algumas tecnologias assistivas criadas com e por meio do celular para facilitar o trabalho dos professores, né, como eu, em sala de aula, de maneira a trazer a inclusão para o centro do processo educativo. Afinal de contas, incluir é dar condições a todos, não é mesmo? Beijos, pessoal, e até a próxima.